Vamos falar da outra previdência social, a aposentadoria. E aí, meu amigo, já pensou o que mudou na lei para sua aposentadoria? Né? Como é que está essa questão da aposentadoria? Porque hoje é o Dia Nacional do Aposentado. Pois bem, nós vamos conversar agora com a advogada Terezinha Flores Matos. Ela é advogada há 32 anos, inscrita na OAB, aqui do Rio Grande do Sul, também São Paulo, Distrito Federal, tendo ajuizado milhares de ações aí em defesa de aposentados e idosos em todos os estados brasileiros. Foi consultora e assessora jurídica de associações de aposentados, federações de aposentados do Rio Grande do Sul, de Goiás e também da COBAP, a Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos. Doutora Terezinha Flores Matos, muito bom dia. Bom dia a todas as pessoas que nos assistem aí na RDC. É um prazer estar aqui contigo novamente para falarmos especialmente de um assunto tão importante que é a questão de aposentadoria, exatamente no Dia do Idoso. Exatamente, né? Nesse Dia do Aposentado. Doutora Terezinha, como é que está hoje? Eu confesso para a senhora que eu tento me atualizar, mas eu estou meio perdido. Porque tinha aposentadoria por idade e por contribuição. E agora andou mudando um pouco essa questão da contribuição, se eu não me engano, né? Sim, a Previdência Social, historicamente, já aconteceram dezenas de mudanças ao longo do tempo, né? A última foi promulgada em 13 de novembro de 2019. Ali nesta última mudança, grande mudança que houve, foi criado um sistema de aposentadoria onde cai por terra a aposentadoria por tempo de contribuição. Isso falando com mais simplicidade sobre o assunto, para que as pessoas possam entender. Porque antes nós tínhamos a aposentadoria por tempo de serviço, né? E aposentadoria por idade. Claro, tem as aposentadorias por doença, aposentadoria especial, mas a aposentadoria por idade e por tempo de serviço são as mais populares. Hoje, com a legislação atual, só existe aposentadoria por idade, porque a legislação exige um tempo de idade mínima para poder se aposentar. Então, tem que contar o tempo de contribuição, mas tem que ter um mínimo de idade. Ou seja, hoje, se a pessoa tiver 35 anos de contribuição e ela não tiver, o homem, no caso, no mínimo 65 anos de idade, e a mulher 62, ela não consegue se aposentar. Então, criou aí, na prática, somente a aposentadoria por idade. Por idade, pois é. Então, já nem tem mais aposentadoria por contribuição. Eu tenho que me atualizar realmente. Bom, doutora Terezinha, o que mudou na lei? Foi essa mudança principal ou teve mais algumas coisas aí? Essa foi a mudança principal. Mudou também o sistema de cálculo. Atualmente nós estamos, inclusive, discutindo uma ação no Supremo Tribunal Federal que está em pauta para julgar no dia 1º de fevereiro, né, no plenário do STF, a questão da sistemática de cálculo das aposentadorias, que também mudou algumas coisas, porque até 99, quando você ia se aposentar, você calculava a sua média salarial com base nas últimas 36 contribuições que você havia vertido para o INSS. Sim. Quando, em 99, passou a ser uma média das 80% das maiores contribuições. E aí, nessa legislação, determinou que fosse usada apenas as contribuições feitas a partir de 94. Uhum. Aí entrou um processo na justiça pedindo a revisão disso, porque tinha um período de transição e foi pedido em juízo que as contribuições vertidas antes de 99 não ficassem limitadas a 94, que ela fosse por isso que se chama revisão da vida toda, porque busca trazer para o cálculo da média das contribuições todas as contribuições que você fez ao longo da sua vida. E isso fez uma diferença muito grande nas aposentadorias e estamos aguardando a decisão do Supremo Tribunal Federal para incluir no cálculo da aposentadoria os salários de contribuições que a pessoa que trabalhou antes de 94 fez para a Previdência Social. Pois é, isso eu ia lhe perguntar também, é uma dúvida que nossos espectadores têm. Aquela pessoa que é trabalhadora informal,
porque ela quer receber um mínimo de aposentadoria, ela contribuindo quanto tempo para receber essa aposentadoria? Tem um mínimo assim, doutora Tereza? Tipo, ela tem que contribuir por 1 ano, 6 meses, tem algum período assim? É bem mais do que isso. Ela precisa ter um limite de idade de 65 anos para homem e 62 para mulher atualmente, porque aí nós estamos vivendo um período de transição na lei, que vai chegar todo mundo a 65, né? Mas ela precisa também ter atualmente no mínimo 15 anos de contribuições. Então, essa pessoa precisa, se tiver lá beirando os 40, ela precisa imediatamente começar a contribuir para a Previdência Social, porque se não tiver no mínimo, hoje, atualmente, no mínimo 15 anos de contribuição, mesmo com 65 anos de idade, a pessoa não se aposenta. Ah, não se aposenta? Puxa vida, eu tenho um trabalhador informal que está nessa correria aí, porque ele não contribuiu nesses 15 anos, né, que a senhora está falando, e está chegando já a idade para ele, e ele acha que contribuindo um pouquinho ali de tempo vai ter direito a receber um salário mínimo, mas não é assim, então. Eu sempre conto essa história porque ela é marcante na minha vida e é importante como exemplo para as pessoas, como essa pessoa que você conhece. Eu recebi no meu escritório, há mais de 15 anos, uma senhora muito feliz que tinha acabado de fazer 60 anos naquela semana e chegou muito feliz dizendo que estava lá para pedir aposentadoria, porque a gente também faz assessoria para encaminhamento da aposentadoria, né? Na via administrativa. E ela queria se aposentar por idade. Daí eu pedi a carteira dela, os carnezinhos, para que a gente provasse a contribuição dela, e naquela época era necessário apenas 5 anos de contribuições, hoje é 15. E ela disse, não, doutora, eu não tenho carnê e eu nunca trabalhei com carteira assinada, mas eu quero me aposentar por idade. E aí eu tive que jogar um balde de água fria nela, porque eu precisei dizer, mas a senhora não tem como se aposentar por idade se a senhora nunca contribuiu para a Previdência Social, porque a aposentadoria, ela exige a contribuição previdenciária. E aí eu quero te pedir permissão, eu me alongo um pouco, mas para as pessoas entenderem, porque essa confusão ela é muito frequente. Existe um benefício assistencial da Lei Orgânica de Assistência Social, que é o BPC, Benefício de Prestação Continuada. Este benefício ele está previsto na Lei Orgânica de Assistência Social, é um benefício de um salário mínimo, e as pessoas... a partir dos 65 anos, as pessoas podem pedir esse benefício no INSS, mesmo sem nunca ter contribuído para a Previdência Social. Certo. Porém, essa pessoa precisa provar, né, que a renda per capita familiar é menor do que 1/4 do salário mínimo, ou seja, que a família de até 4 pessoas, se alguém ganhar um salário mínimo, ela já não tem direito ao benefício, porque a renda per capita familiar é de 1/4. Certo. Então, é um benefício assistencial para aquelas pessoas que precisam muito, sabe? As pessoas doentes, que não tem ninguém, que são sozinhos, sim. Enfim. Não, mas foi bom a senhora ter falado isso, que eu acho que é o caso desse meu amigo, que ele vive sozinho, não tem família, né? E eu acho que ele vai ter que pedir o BPC mesmo, porque ele não contribuiu. Exato. E o detalhe, a diferença também, me desculpe interromper, mas a diferença também que é importante essa informação para as pessoas, e eu quero cumprimentar, inclusive, pela possibilidade de estar esclarecendo as pessoas sobre isso, é muito importante. Claro. A diferença do BPC, aí tu me pergunta, mas que diferença então tem a aposentadoria por idade e o BPC? A aposentadoria por idade, para quem contribuiu para a Previdência Social, essa pessoa vai ter direito a 13º salário. Sim. E se ela vier a falecer, o seu cônjuge recebe a pensão. Entendi. E o BPC não dá direito a 13º e também não dá direito à pensão. Certo, entendi. Doutora Terezinha Flores Matos, advogada, aqui dando a entrevista. Pena que estourou o nosso tempo, doutora Terezinha. Vou chamar a senhora de novo para nós falar mais sobre esse assunto, que é muito importante, viu? Será um prazer, pode contar comigo sempre. Obrigado pela entrevista. Quero cumprimentar a todos pelo Dia do Aposentado. Tá certo, muito obrigado. Um abraço para a senhora aí.